Oi, eu sou Leandro e hoje estou aqui para falar sobre a quarta temporada de The Boys, uma série que está disponível no Prime Video. Roma, Grécia. Toda democracia fracassa porque as pessoas são muito burras. Bom, gente, The Boys chega a seu quarto e penúltimo ano, já que a quinta vai ser a última temporada. E aqui a gente tem somente 8 episódios de mais ou menos 55 minutos cada um. Nessa temporada, a gente vai ter os personagens se reagrupando depois dos acontecimentos da terceira temporada. E a gente vê que a sociedade norte-americana está à beira do colapso, mas as pessoas comuns, a população no geral, não consegue perceber que está sendo manipulada em uma briga política. A Victoria Newman, ela tá concorrendo à vice-presidência, né? A gente acompanhou o arco dessa personagem na terceira temporada e ela tá cada vez mais perto de atingir seus objetivos, mesmo ainda mantendo em segredo que ela é uma super. Ela vai se aliar ao Capitão Pátria, que aqui tá um pouco mais surtado do que as temporadas anteriores, e ele traz pro The Seven uma personagem nova que se chama Mana Sábia. O poder dela é basicamente ser a pessoa mais inteligente do planeta. O cérebro dela nunca para de se desenvolver e ela vai arquitetar, junto com o Capitão Pátria, um plano que a gente vai ver ao decorrer da temporada para colocar a Vitória como vice-presidente, assassinar o presidente e levar essa super à presidência dos Estados Unidos. Esse plano envolve muitas camadas e várias atitudes duvidosas de todas as partes, e a gente tem a resolução dele no último episódio dessa temporada. Eu confesso que eu fiquei um pouco surpreso com o caminho que a temporada tomou e também com a resolução do plano, porque aparentemente deu tudo certo, mesmo que algumas coisas tenham saído bem do esperado. E já no núcleo dos The Boys, a gente vai ter o Leitinho à frente do grupo. A gente também tem a Starlight e o Hugh, que estão lidando com as questões que surgiram no relacionamento deles nas temporadas passadas e com alguns acontecimentos que marcaram os dois e vêm se desenrolando ao longo dos episódios. A Kimiko e o French, eles estão sendo jogados de um lado para o outro na série, como se os roteiristas não soubessem muito bem o que fazer com esses personagens. E o Bruto retorna, mas ele tá bem doente devido ao câncer dele, que interagiu com o composto V temporário que ele tomou e virou uma espécie de simbionte crescendo dentro dele, afetando bastante a sua saúde e também fazendo uma clara alusão ao Venom. Eu acho que todo esse contexto da série não muda o fato de que a série perdeu um pouco o norte. Eles não sabem muito bem o que fazer com os personagens e essa temporada deixou isso bem claro. Eu acho que os roteiristas, eles acabaram alongando demais alguns arcos e trazendo narrativas para a série que não faz sentido. Como eu disse, essa temporada já foi menor, a gente já tá caminhando para a última temporada. Muitos arcos das primeiras temporadas precisam ser fechados, e por mais que alguns deles sejam fechados aqui, nada impacta nem o Capitão Pátria e também nada impacta os The Boys. A gente não tem mortes significantes para nenhum dos lados, isso é bem claro. Eu acho que eles acabam matando personagens muito mais coadjuvantes do que os personagens principais, e a gente consegue ver claramente que o roteiro prioriza a proteção desses personagens principais, não colocando eles em conflito direto com o Capitão Pátria. Eu acho que essa temporada ela se encerra de uma maneira um tanto quanto vaga e de uma maneira que não consegue levar a história tão pra frente. A gente teve muitos episódios fillers, teve bastante episódio que teve bastante enrolação, e isso me surpreendeu de uma maneira muito negativa, porque eu acho que essa temporada ela deveria ser uma transição dos eventos da terceira para os eventos da última temporada, mas que conseguisse amarrar muito bem as histórias.
E na verdade, a gente teve aqui um grande vem aí. A gente teve episódios em que nada acontecia, que problemas que não deveriam ser problemas apareceram ao longo do caminho, e isso me deixou muito frustrado. E em algum momento eu até comentei que eu queria que essa temporada acabasse logo, porque a maioria dos personagens estavam andando de um lado pro outro, batendo cabeça, e não existia um conflito tão grande. A gente já tinha ouvido falar de um suposto vírus que poderia matar o Capitão Pátria, e isso vai se arrastando ao longo dessa temporada. Eles conseguem o vírus, aí eles perdem o vírus, aí eles conseguem fazer outro vírus, aí eles perdem esse vírus de novo. Então fica esse ciclo eterno de um cachorro correndo atrás do próprio rabo, e não existem grandes resoluções nessa temporada. Claro que a gente teve ainda piadas muito duvidosas, piadas de um humor muito ácido e muito gráfico, e a gente também teve nessa temporada mortes bem pesadas, bem gore, mas que no final dos episódios a gente pensava, tá, mas e a história? Porque em alguns momentos os personagens terminavam o episódio no mesmo ponto que eles tinham começado. E assim, 50 minutos dá pra você desenvolver muito bem histórias. A gente tem o desenvolvimento de alguns personagens, como por exemplo, a redenção do Trem-Bala nessa temporada, que eu acho uma das partes mais interessantes dessa temporada como um todo, mas ele nem aparece no último episódio. A gente também tem o desenvolvimento mais aprofundado da Ashley, que hoje pra mim é um dos personagens mais interessantes de The Boys, porque ela tem um crescimento ao longo das temporadas, e no final dessa temporada ela acaba em uma posição muito interessante. Eu acho que jogar a luz ao fato dela ser uma pessoa que abaixa a cabeça o tempo todo no trabalho, mas que tem fetiches sadomasoquistas, e em ser dominatrix, uma coisa muito interessante, porque a gente consegue ver essa dualidade dela. Mas, no geral, a gente tem personagens sendo jogados em situações e colocados em conflitos com novos personagens que não vão ter uma resolução muito grande no arco geral da série. Parece que é tudo muito episódico, e é como se a série tivesse 24 episódios pra gente ficar assistindo. Episódios que não acontecem nada, que tem lá uma ou outra piada mais pesada, que tem uma morte mais gráfica, mas no plano geral da série não faz tanta diferença. Eu não consigo entender algumas atitudes do Capitão Pátria. Eu acho que algumas escolhas narrativas, principalmente pro Bruto, são extremamente estranhas e não condizem com o personagem. E eu acho que a personagem que mais perdeu com tudo isso foi a Starlight, porque ela tá sempre num núcleo que não acontece nada, um núcleo de um conflito, onde ela não quer ser mais uma super, mas a todo momento ela é obrigada a se posicionar, a usar os poderes, e é trazida pro centro da narrativa. Isso também ficou um pouco maçante pra mim. Eu gosto bastante da sátira que The Boys se propõe a fazer, de usar super-heróis pra criticar a nossa sociedade. Mas eu acho que eles deram uma perdida de mão nessa temporada. E eu acho também que o produtor da série vir a público falar que o Capitão Pátria é uma representação do Donald Trump, uma coisa também meio jogada ao vento. Tipo, ninguém se importa com isso, a gente quer dar risada, e a gente consegue perceber a crítica que a série faz sem que você precise nos explicar. Ali tá muito claro. E eu acho que quando você precisa explicar muito a piada só fica pedante. Uma coisa que eu achei muito irônico foi o episódio final, onde tem uma tentativa de atentado ao presidente dos Estados Unidos, sair dias depois do atentado que ocorreu ao Trump, nessa campanha de reeleição. A série até teve que se pronunciar, falando que The Boys é ficção e, tipo, não é possível que ninguém perceba que The Boys é uma ficção. Afinal de contas, a gente tá falando de um mundo de super-heróis. E num contexto geral, apesar de algumas piadas boas e algumas cenas bem caricatas, eu acho que The Boys perdeu muito a mão nessa temporada, e eles só têm mais uma chance de voltar ao que eles eram nas primeiras temporadas.
porque a série se encerra agora na 5ª temporada, como eu disse anteriormente, e eu acho que seria um desperdício ter tanto recurso para fazer uma série boa e acabar se perdendo numa caricatura de si. Também acho que The Boys tem ótimos atores. O Anthony Starr, que faz o Capitão Pátria, está excelente no papel. Ele se mostrou um ator brilhante e ele consegue passar a psicopatia dele apenas no olhar. O Cal Urban, que faz o Billy Bruto, também tá muito bom. Ele convence muito como uma pessoa que está passando por um momento de saúde muito delicado. E eu gosto também da atuação da Annie January, que faz a Starlight, principalmente no último episódio. Eu acho que ali ela se provou uma boa atriz e ela saiu um pouco da caixinha onde a personagem estava. E eu acho que The Boys, num geral, não consegue se sustentar nessa caricatura misturada com crítica social que essa temporada se propôs. Eu gosto da série e eu espero que ela volte aos trilhos para essa temporada final. No geral, para mim, é uma nota 6 de 10. Infelizmente, essa temporada não me agradou tanto. E eu espero que esses 2 anos que eles vão ter até a season finale sirva para que eles ajeitem bem o roteiro e façam a última temporada com bastante carinho pra gente não ficar com esse gosto amargo na boca. Então é isso, se vocês gostaram desse vídeo, deixem o like, compartilhem ele com seus amigos que gostam de The Boys ou que não sabem muito bem o que assistir no Prime Video. Me sigam em todas as minhas redes sociais, o link tá aqui na descrição desse vídeo. Ativem o sininho para receber notificação sempre que eu posto um vídeo novo. Deixem o like, deixem seus comentários. Se inscrevam aqui no canal, isso me ajuda bastante a crescer no YouTube. É isso, um beijo, até mais e tchau!